Muy buenos días, hermanos. Hoy día 30 de abril de 2020 queremos seguir estudiando sobre el tema una comunidad de servos, aprendendo a servir la iglesia por medio del amor. Estuvimos hablando en el video anterior acerca de lo que debe gobernar el corazón de la iglesia y de los discípulos de Cristo. Y hoy día vamos a hablar sobre la palabra de Dios siendo el enfoque principal de la iglesia, aplicando a un vivir diario y personal. Y el texto que ocupamos está en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. El apóstol Pablo, al escribir esta carta a los colosenses, habla sobre la manera que ellos deberían vivir. Y la primera cosa que Pablo destaca en este texto es que en la vida de la iglesia é que deveria haver abundância de la palavra em la vida de ellos. A palavra de Cristo more em abundância. Isto quer dizer que devemos llenar a igreja, nossas vidas, com a palavra de Deus. Devemos llenar nossa mente, nosso coração com o Evangelho de Cristo. Lo que leemos, lo que oímos, lo que vemos, deve estar enfocado em la palavra de Deus. Devemos saturar nossa mente e nosso coração com o mensagem de Jesus. E devemos compreender que a palavra de Deus, desta forma, trará abundância em nossas vidas, não somente em la vida personal, como em la vida espiritual, para dirigir nossas ações, nossas palavras, condutas e principalmente nossa vida espiritual. Quando há abundância, hermanos, da palavra de Deus em nossa vida, há abundância também em nossa vida espiritual com frutos. Quando uma igreja é dirigida por la palavra de Deus de forma abundante, estes frutos vão ser reflejados em la vida de los miembros, de los congregados desta igreja. Por isso, o conselho de Pablo é que devemos ter abundância de la palavra, de las escrituras, para que podamos guiar nossas vidas, podamos ensinar, podamos formar e produzir abundância em nosso ser. A segunda coisa que quero destacar é que a palavra de Deus também deve ser ensinada e exortada uns a los outros com sabedoria. Isto podemos ver exemplo da igreja primitiva. Este ministério, no princípio, vemos que os membros eram entrenados dentro do corpo de Cristo. Deus então planificou a igreja para funcionar como um ministério mútuo de sua palavra, como vemos em Colossenses 3, 16 e 17. Somos exortados por el apóstolo Pablo a permitir que a palavra viva em nós. E uma vez que esta palavra vive em nosso ser, vive em nossas vidas, podemos, de forma correta, poder ensinar a outros e exortar a outros com a sabedoria de Deus. Antes de ensinar, antes de exortar, necessitamos aprender a deixar que a palavra de Deus viva e que a palavra de Deus more em abundância em nossas vidas, para que podamos compartilhar, para que podamos ensinar, para que podamos exortar a outros. E é muito importante, hermanos, que o enfoque principal em nossa vida não seja congregar-se, não seja ir à igreja, não seja participar das reuniões, mas acima de todas as coisas, necessitamos estar enfocados a ter uma vida em abundância em la palavra de Deus. Pablo também exorta a igreja a ser llena do Espírito, exortando e a cada um a que podamos ser llenos do Espírito
Este era o enfoque principal da igreja também em los primeiros siglos. Estavam enfocados em compartilhar a palavra de Deus uns com outros para que eles pudessem ter uma atmosfera realmente espiritual que levasse a la igreja uma genuína adoração por meio da palavra de Deus. Devemos entender, hermanos, que quando nos llenamos, quando estamos abundantes da palavra de Deus, consequentemente, nosso estanque espiritual vai estar lleno. Quando buscamos a palavra, podemos estar llenos do Espírito. E realmente, a terceira coisa que me gostaria enfatizar nesta manhã é que Pablo também nos mostra que quando uma igreja vive a palavra, não solamente ela vai ensinar e exortar, não solamente ela vai estar llena do Espírito, mas também levará a igreja a la madurez espiritual. Isto está em Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 13. Deus concede liderazgo maduro a las iglesias, equipando para o ministério, para o trabalho, para a obra de Deus. Los líderes vão ser concedidos em primeiro lugar quando eles, por el ministério da palavra no processo, crescerão espiritualmente, vão ser maduros para edificar o corpo de Cristo. E nesse processo, o ministério será compartido com os santos. E cada um, de forma genuína, vivendo a palavra, vão aprender a exortar, a ensinar, vão estar llenos do Espírito e, consequentemente, serão cristianos maduros em la fé. Que podamos, como igreja, irmãos, aprender estes princípios, podamos aplicar e enfocar a palavra de Deus em nossas vidas, em primeiro lugar, para que a igreja cresça para a glória de Deus. Que Deus te bendiga, que tenha um excelente dia. Amém.